Hoje começamos um pouquinho mais tarde por alguns problemas de internet. Eu acho que nessa época de home office está tendo um consumo muito grande e estava sem acesso aqui, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa da série A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você construir a sua casa de maneira simples, prática, mesmo sem recurso e sem experiência. Tá? Eu sou Danilo Soares, engenheiro especializado em obras de alta performance em construção de residências, e vou te ensinar aqui alguns passos importantes. E o tema de hoje é como escolher um terreno ideal. Pode parecer que muita gente às vezes não atenta a esses detalhes, e eu tenho visto ao longo de toda essa jornada minha profissional, as pessoas às vezes não se atentarem a certos detalhes. E como eu recebi bastante perguntas, né, sobre isso e tal, eu resolvi fazer essa live justamente para poder esclarecer para vocês, tá bom? E o primeiro passo, eu vou dar 8 passos, tá? Esses 8 passos eu dei uma resumida naquilo que você deve levar em consideração. O pessoal também me pediu das outras lives para eu baixar um PDF do resumo. Se vocês quiserem, eu faço um PDF, baixo e posto para vocês poderem utilizar. Mas o primeiro passo é a clareza. Aí você fala assim, pô, como assim clareza? Pessoal, eu tenho ao longo do tempo ensinado muitas pessoas que elas têm que ter clareza na hora de escolher um terreno. Por quê? Porque vai muito em função daquilo que ela quer. Então imagina o seguinte, poxa, eu tenho lá, sei lá, eu tenho meus pais que vão morar comigo e tal, e eu preciso uma casa térrea, tá certo? Então você vai ter que escolher um terreno plano. Por quê? Se você escolher um terreno, ou que você precisa da casa térrea para alguma necessidade sua, se você escolher um terreno que não seja plano, ele vai ter escada. E se ele tiver escada, você tem dificuldade de locomoção, de acesso dentro da sua construção. Então, você tendo clareza, né? A clareza ela é muito importante. Depois eu vou dar uma dica de como você melhora isso. Outra coisa, por exemplo, se segurança é algo importante, eu vejo muito, né? Eu nasci em São Paulo, eu tenho muitos amigos lá e vejo muitos fazendo o caminho que eu fiz, de vir morar aqui pro interior e tal, de São Paulo. E uma das coisas que me levou a escolher um terreno foi escolher um terreno por segurança. E aí eu escolhi aonde? Num condomínio fechado, né? É claro que quando você escolher um terreno num condomínio fechado, eu vou ter inclusive eu vou fazer uma live que me pediram, essa é bem específica, foi um amigo que me pediu, que ele está comprando um terreno, né, num condomínio que está lançando, e ele pediu, pô, como é que eu escolho um terreno num condomínio fechado? E eu vou dar umas dicas importantes aí nessa live, mas aqui eu vou dar uma pincelada, tá? Vou dar uns spoilers rápido aqui. No condomínio fechado, a segurança é uma coisa importante. Outra coisa, pô, mas eu não quero pagar condomínio, olha, no bairro onde eu moro, eu já tenho alguns terrenos que eu estou vendo e tal. Olha, seja um loteamento aberto, seja já um bairro consolidado e tal, se você for escolher, os critérios vão ser o mesmo. Então ali pode pesar outros pontos de decisão. Por quê? É muito importante você ter a clareza daquilo que você vai construir. Porque se você não tiver isso, você pode comprar um terreno que lá na frente você não vai conseguir atender. Por exemplo, eu tenho uma outra pessoa que precisava que no terreno ela tivesse espaço para guardar 4 carros. Então a gente teve, e ela estava com um terreno muito estreito, 5 metros de frente, né, de testada. Então a gente tinha que tomar muito espaço do terreno para caber um carro engavetado e tal, e ela não queria. Aí nós falamos, então vamos pensar, achar um terreno que tenha pelo menos 10 ou 12 metros de frente para você poder colocar os carros e
e ali porque cada um tinha um horário, o pai, a mãe, os dois filhos, enfim, né? Eles tinham a necessidade. Então, por isso que eu destaco que o primeiro passo é você ter clareza. Aí eu lembro muito, né? Não sei se todos assistiram aquele filme Alice nos Países das Maravilhas, que ela tá lá andando, tal, saltitante, ela encontra o gato e pergunta, qual caminho eu devo seguir, né? O gato pergunta, para onde você vai? Ela falou, eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Né? Então, quando você não tem clareza, às vezes você vai fazer uma jornada que não vai te levar aonde você está esperando. Né? Então, esse ponto é super importante. E aí você pode usar algumas técnicas, tá certo? Como listar quais são as suas prioridades. Então existem ferramentas, né, de gestão. Uma delas você pode usar a técnica SMART, né? SMART ela é em inglês, né? Então se você definir, ter clareza, para ajudar a ter clareza, então você põe assim, uma meta, por exemplo, ela tem que ser específica. Não, então eu quero um terreno, vamos pensar em um condomínio fechado, que a segurança para você é um valor importante. Eu quero um condomínio, eu quero um terreno num condomínio fechado. Tá, legal. Aonde? Em qual cidade? Ah, eu quero na cidade tal. Ah, legal. Aí você pode falar em qual bairro? Ah, eu quero também perto do bairro tal, porque está perto das escolas dos meus filhos, do trabalho, enfim, qualquer situação dessa. Né? Tá, e quanto tempo eu vou levar para comprar esse terreno? Esse terreno que eu quero comprar, ele está muito caro? Ou ele está dentro da minha realidade? Porque muitas pessoas chegam aqui e falam para mim assim, ah, eu queria comprar um terreno no condomínio tal. Poxa, mas só o terreno, é o valor do que a construção inteira da casa dele, né? E ele não está dentro daquela realidade. Foi o que a gente conversou no programa passado, né? Onde você tem que alinhar a expectativa do que, qual é a sua condição e aquilo que melhor você pode fazer com ela. Porque senão você vai ter um desequilíbrio, você não alinhou isso, e aí você vai ter o quê? Problema na obra, talvez não chegar, não concluir a obra, ou não realizar. Essas situações que a gente tenta evitar. Por isso que eu começo, toda vez que eu sento com alguém, quando eu faço o atendimento muito 1 a 1, né? Porque eu assessoro muita gente nessa jornada, desde o início até receber as chaves com documentação, tá tudo em ordem e tal, dela ter clareza. Então o primeiro questionário que eu faço é esse. Qual que é a intenção que ela tem? Tá bom? Vamos lá. Qual que é o segundo passo? Se eu tiver a falar para vocês que é uma das coisas aonde eu vejo mais dá problema, porque as pessoas negligenciam isso, é você pesquisar de quem você está comprando. Pessoal, vocês não imaginam como isso dá problema no mercado. Eu sei que muita gente pode não ter passado por essa dor, mas eu sei que já passou. Você que comprou um terreno, que deu problema de documentação, ou de quem você comprou, às vezes um empreendimento, seja ele fechado, aberto, um loteamento, teve problema, você sabe o que eu estou falando. Então, seja um loteamento, ou seja um condomínio, ou seja um terreno que você vai estar comprando de um particular, a primeira coisa, depois você ter a clareza da que você precisa, você vai fazer um levantamento, você vai fazer um histórico. Então, se for uma empresa, você vai consultar se essa empresa já fez outros empreendimentos, se ela entregou no prazo esses empreendimentos, se as obras que elas fizeram foram entregues na qualidade que foi oferecida. Porque comprar também um terreno quando está lançando o empreendimento tem uma série de vantagens, viu? Por quê? Às vezes você não precisa despender um valor tão grande naquele momento, né? Porque você pode financiar parte dessa entrada, parte dessa situação. É claro que na modalidade que a gente atua, você já compra terreno, casa e 6 meses você está morando. Mas aqui eu estou dando uma amplitude maior, porque tem várias pessoas que estão em momentos diferentes, né?
Então eu estou orientando. Então você vai ver o histórico da empresa e tudo mais. Ah, e se for de uma pessoa física ou um lote que já foi vendido para alguém, é uma revenda, um repasse, você tem que sempre consultar a situação do vendedor. Se for uma empresa, você vai pedir o registro de incorporação daquele loteamento, daquele condomínio. Você vai fazer uma pesquisa se a empresa é idônea, se ela lá no Reclame Aqui ela não tem muita coisa, se você conseguir falar com pessoas que já compraram dessa empresa, tá certo? Isso é muito importante, você levantar a situação do vendedor. Lembrando que um dos documentos mais importantes que existem é a matrícula, tá? Porque quem não registra não é dono. Então o registro, a matrícula é um documento público, né? Então se você está comprando de alguém, você tem que pedir uma matrícula que é atualizada. Por que a matrícula tem que ser atualizada? Porque às vezes chegam pessoas aqui com matrícula, às vezes, tem 5 anos, eu não quero gastar, a matrícula hoje custa aí, sei lá, R$57, mas ele é um documento público. É esse documento, por exemplo, a gente quando faz uma perícia, uma análise ou uma aprovação na Caixa, primeiro documento que a gente pede é o quê? Matrícula atualizada. Tanto que você sequer chega a assinar um contrato com a Caixa se você não tiver a matrícula atualizada. E ela vale por 30 dias. Por quê? Porque em 30 dias pode acontecer tanta coisa. Pode ter uma penhora, pode ter um gravame na matrícula, enfim, pode ter tantas situações que ocorrem que você tem que saber, inclusive se o terreno está no nome daquela pessoa. Para ter uma ideia, até para locar o imóvel, né, que não é nem o caso nosso, tanto aqui que a gente está discutindo, você tem que saber se aquele imóvel pertence à pessoa que está te locando, né, porque a gente já vê tantos golpes que acontecem. Por isso que a matrícula ela é muito importante. Esse registrar, né, esse ato de registrar a matrícula, isso é feito no cartório de registro, é um ato muito importante. Lembrando que isso é um documento de fé pública. Se você tiver qualquer dúvida, vale a pena você gastar R$57, que para mim é o documento mais importante que tem sobre o terreno, tá bom? E por que você precisa pesquisar também sobre os donos? Existe uma série de certidões. Então lá, se vocês quiserem que eu baixe lá, mande o PDF, eu vou colocar o que você precisa, tipo um checklist. O que vocês precisam checar. Por quê? Você precisa ver se ele tem alguma pendência no nome, tá certo? Isso pode se tornar um impeditivo. Você precisa olhar se, por exemplo, ele tem algum processo trabalhista, tá certo? Que ele tem uma empresa, se ele não teve uma empresa, quanto isso pode afetar, tá bom? Então é muito importante você, nessa parte, fazer as pesquisas corretamente. Isso aqui, pessoal, é uma coisa simples, tá? É muito simples. Você pode fazer. E muitas vezes, se você utilizar um corretor, alguém te assessorar, ele tem que apresentar isso para vocês. Mas para vocês cobrarem, vocês têm que saber o que vocês precisam, né, ter as informações, tá bom? O terceiro ponto é a localização. Aqui é onde eu sempre falo com as pessoas que elas têm que gastar mais energia. Por quê? Uma das coisas que mais faz valorizar um imóvel ao longo do tempo, da curva do tempo, é a localização dele, né? Imagina se você tivesse hoje, vou usar o exemplo aqui de São Paulo, um terreno lá na Paulista ou lá na Berrini. Às vezes ele compra um quarteirão da onde você mora. Por quê? Por causa da localização, né? Então é muito importante você gastar muita energia nessa questão da localização, tá? Então como é que faz? Vou dar umas dicas aqui. Primeiro, você tem que visitar o local, tá certo? E de preferência em horários diferentes. Eu já tive situações onde a gente fez um projeto super legal, mas à noite, né,
existia movimentações meio estranhas e tal ali no local e tudo mais, que no acesso era muito perigoso. Então a localização ele é muito importante para isso. Então visite, vai lá de manhã, pega no horário de pico, que é o horário que você vai levar seus filhos da escola, vê um dia à noite, vai lá à noite, tá certo? Vê um final de semana, porque depois eu vou falar um pouquinho dessas características, porque ninguém quer morar num lugar que não tem. Eu tenho um condomínio aqui que é excelente, ele é lindo, só que você passa por uma rua escura, deserta, tá certo? Aonde tem um monte de assalto, né? E quando você vai durante o dia, você nunca nem percebe isso, você nem vê, porque você vê a paisagem bonita e tal, mas você não percebe, tá bom? Outra coisa que você deve olhar com relação à localização é a infraestrutura. Então, se a localização é uma coisa que valoriza, a infraestrutura ela tem que estar junto. Então você tem que ver lá se tem escola perto para os seus filhos estudarem, se o acesso é permitido. Imagina, eu lembro muito, né, uma história, acabei de lembrar aqui, logo que eu casei, a gente morava num apartamento pequeno, foi o primeiro imóvel, a gente sempre teve o sonho de construir a casa e tudo mais, e a gente começou a trabalhar nisso, né, mas não tinha muita informação, era tudo meio intuitivo e tal. E a gente foi ver um condomínio, nossa, era muito legal o condomínio. E aí, por circunstâncias, eu peguei minha esposa no trabalho, eu saí do trabalho, peguei ela lá e a gente foi visitar. Esse imóvel ficava na saída de uma grande empresa. Nós levamos mais ou menos 1h20 para chegar da avenida principal até a entrada do condomínio. Sabe o que nós falamos? Cara, a gente não quer morar aqui, né? Então o terreno estava com preço competitivo, interessante, atraente e tal, mas a gente viu. Mas a gente só descobriu por quê? Porque a gente foi lá nesse horário, tá certo? Aí a gente, nessas procuras todas, uma vez a gente também foi num lugar, a vizinhança é importante. Então é bom você pegar, quando você for olhar um terreno, volto a falar, tanto faz se é num loteamento aberto, se é num condomínio, se é numa... Ande em volta. Se você não conhece o lugar, ande bastante. Dê uma volta com o carro, gaste um tempo, veja como é que é a vizinhança. Porque uma vez eu fiquei muito triste, a gente fez uma obra, performou ela muito bem, a obra ficou tudo dentro do que a família precisava, né? Só que chegava lá, a gente não sabia, né? A gente não tinha feito, porque o terreno já era deles. Era do lado de uma casa de show. Perto de uma casa de show. No fundo tinha uma casa de show, né? Se eu não me engano, chamava alguma coisa Avó do Sabiá, eu não lembro direito, tá certo? Mas era uma casa de forró. E, acho que se eu não me engano era quarta-feira, sexta e sábado e domingo, era a noite inteira forró tocando lá, tá? Não tenho nada contra forró, tá certo? Mas, era todo dia lá. E o casal era um pouco de idade, foram os filhos que fizeram, tal, né? Pra eles não conseguiam dormir. Eles tiveram que vender o imóvel para ir em outro lugar por causa disso. Então, olha como a localização ela acaba influenciando a sua decisão de escolha. Tá bom? Então, nós já vimos lá que a gente tem que ter clareza, que a gente tem que pesquisar de quem que a gente está comprando para não ter problema. Localização é importante. E um outro ponto que eu vejo muita gente não se atentar também, é quase um ponto cego, é o tipo de solo. Pessoal, existem tipos de solo. Tanto que quando eu faço atendimento aqui, que a gente vai fazer um projeto, eu sempre falo da importância de você fazer uma sondagem. O que é uma sondagem? É você realmente saber o que tem lá embaixo do seu solo. Porque se o solo tiver muita pedra, você vai gastar muito com fundação. Tá certo? Se for um solo, eu lembro que na minha infância, eu não sei quem conhece lá a Vila Carioca em São Paulo,
naquela parte ali que enche de água, né? Agora não enche tanto, mas na época lá enchia muito de água. Meu, a casa tinha muita umidade. Nossa casa tinha mofo, ela era úmida e tudo mais. Por mais que você tenha técnicas hoje de impermeabilização, vale muito a pena você verificar isso. Pô, quer dizer que eu preciso gastar dinheiro antes? Não, não. Você vai ter que fazer antes de construir. Mas se você olhar em volta, você já vai ter uma noção. Aí você fala assim, puxa vida, mas como é que eu vou saber? Meu, chega lá, pergunta para um vizinho, vem cá, você fez aqui e tal, como é que é o terreno aqui, quanto você gastou, como é que foi a sua fundação? Pessoal, a gente está acabando de fazer uma obra, se olhava o terreno, você falava, nossa, que terreno legal tal, 16 metros foi a profundidade que a gente teve que fazer uma broca, por causa que pegou lá um veio de água e tal, enfim. Então é muito importante você saber. Como isso só dá para saber através de um relatório técnico feito por uma empresa especializada e o pessoal não faz, mas é uma coisa que é relativamente barata. Ela tem um percentual tão pequeno que eu vou dizer para vocês que é o seguinte, não chega nem a um dígito, é menos de 1% do valor da obra, é muito menos que o valor de 1% do valor da obra. E isso vai ajudar muito a você fazer os projetos que depois lá no outro episódio eu vou comentar, tá bom? Então aqui os tipos de solo, tá? Ele te ajuda muito a fazer. Outro ponto dos oito passos aqui para você olhar um terreno é ver a topografia. A topografia é uma coisa super importante, porque basicamente eu divido em 3 blocos, tá? Os terrenos são planos, é aquele terreno que ele está alinhado mais ou menos com o nível da rua, pode ter aquela pequena diferença, faz o acerto e tal, mas ele é mais ou menos alinhado no nível da rua, aquilo que eu falei é bom para uma casa térrea, por exemplo, tá bom? Os terrenos que são em aclive, o que significa o aclive? Você pegar aqui a rua, são os terrenos que o fundo do terreno, ele está acima do nível da rua, então você tem um desnível e ele se chama terreno em aclive. Então provavelmente você vai ter que fazer um corte, você vai ter que gastar com movimentação de terra, tá certo? Você vai ter que fazer muro de contenção, enfim, tem várias situações. E existe também o terreno em declive, aqueles terrenos que a gente fala que é caído para trás. E lá quer dizer que esses terrenos não servem? Não, depende. Não é da sua clareza? Imagina que você quisesse ter... A gente fez uma casa, inclusive essa casa a gente vai passar num outro episódio, ela todinha, o custo dela, quanto se gastou e tudo mais, e ela é num terreno em declive. O que a gente fez? A gente fez um corte, mais ou menos no terço final do terreno, a gente fez a casa, os dormitórios, a sala em cima, fez uma escada descendo e embaixo a gente aproveitou e fez uma cozinha absurdamente linda, dando para o fundo do terreno, onde tinha nessa cozinha a pessoa colocou uma ilha, né, toda aberta, ela colocou uma ilha, fez um espaço kids, porque o casal tinha 2 filhos pequenos, então ali fez um espaço kids para quando a mãe estivesse cozinhando, que não era no conceito aberto, né, porque a sala estava tudo em cima e tal, mas era um espaço tão legal que do lado de fora fez um espaço gourmet. E vocês vão ver o valor que a gente gastou nessa casa. Esse valor está atualizado, eu vou colocar o Sinap, independente de quando você está assistindo o dia, você saber como é atualizado, você vai ver como a gente otimizou. Então os arquitetos, eles sabem fazer muito bem essa parada de aproveitar o terreno. Só que você tem que saber que é o seguinte, conforme é o terreno, você vai ter um gasto adicional, tá certo? Seja com muro de arrimo, muro de contenção. E isso é uma coisa que tem sim um peso significativo. Por isso que a gente, quando vai lá, naquele episódio que eu comentei com vocês, como é que eu escolho um terreno, às vezes no loteamento que está lançando, no condomínio e tal,
Tem terrenos que são mais baratos, porque o loteador ou quem fez sabe que a pessoa vai usar. Então, às vezes a pessoa se orienta por preço. Ah, esse aqui é plano e custa X. Esse aqui tá caído, custa 0,8x, tá certo? Cara, olha, porque essa diferença você pode ter certeza que você vai gastar mais do que ele está dando de desconto para você, tá bom? O sexto passo, ele é super importante também, que é o zoneamento. Quando você usa no plano diretor, quando você compra de um condomínio, de um loteamento, isso mais ou menos já está definido, porque ali já foi passado por vários órgãos públicos, por várias etapas, tá certo? Para ser aprovado aquele projeto. Mas quando você compra de um lugar aberto ou de um terceiro, você tem que olhar. E como é que você sabe para saber o loteamento? Né? O zoneamento, desculpa. Você olha o plano diretor. Ah, mas o que é plano diretor? Ah, o plano diretor, normalmente todos os municípios têm. Você entra no site da prefeitura, lá tem o plano diretor de como é que divide esse zoneamento lá. Porque tem lugares que podem ser industriais, lá só pode construir indústria. Tem regiões que são comerciais. Tem regiões que são estritamente residenciais. E tem regiões de uso misto. Então imagina que você quer um lugar de sossego. Vai para uma região que é estritamente residencial. Tá certo? Não, para mim não tem tanta importância, tal, porque eu até quero aproveitar eventualmente ter um comércio, fazer alguma coisa, tal. Você pode ir para uma região de uso misto. Tá? Então é muito importante. É claro que quando você compra de uma loteadora, isso já está resolvido. Então lá você vai poder construir sua casa. Aí existem dentro do condomínio regras que você vai ter que obedecer com relação a recuo, tá certo? Que é quanto você pode fazer, ou recuo na frente, nos fundos, lateral, ou qual a taxa de ocupação que você pode ter desse terreno. Então tudo isso ou vai estar no plano diretor ou no condomínio ele já te dá isso pronto para você saber. Que é uma questão importante que você tem que perguntar na hora de estar comprando, tá? Por isso que eu vou dar as dicas, né, de como você faz para quando você for comprar num condomínio ou no loteamento. Eu vou fazer uma live especial sobre isso, tá bom? Outra coisa é valor de mercado, tá? A gente tem muito problema aqui quando a gente vai fazer a análise de aprovação de um projeto de uma casa, que a conta não fecha por causa do custo do terreno. Às vezes a pessoa, por algum motivo, né, ela pagou tão caro o terreno que ela não consegue ter naquela realidade dela de crédito, da casa que ela quer construir, aquele valor do terreno não se encaixa. Então muitas vezes inviabiliza uma aprovação. Então basicamente, né, eu brinco muito que tem três preços um imóvel, um terreno que seja. O preço que o vendedor quer vender, o preço que o comprador quer comprar e o preço que realmente o mercado paga. Então isso é muito importante. Então como é que você faz? Ah, mas eu não sei fazer tal, eu não sei se eu estou pagando caro, barato, não sei o quê. Bom, é simples. Você faz uma pesquisa. Se for um loteamento, né, um condomínio, olha em volta os condomínios, olha em volta quanto está sendo, para ver se aquilo tá num preço de mercado mesmo ou não, tá? E depois você faz a sua comparação. Porque às vezes não adianta você comprar um terreno muito caro e não ter dinheiro para construir. Às vezes é melhor você dar uma equalizada e construir a sua casa. Porque nesse momento até que a gente viveu aqui recentemente, dessas pandemia e tudo mais, às vezes vai fazer sentido você construir o seu escritório dentro da sua casa. Porque cada vez mais vai se tornar comum você trabalhar em casa. Tá bom? Outra coisa, mas eu quero lá, não sei o que tal, eu preciso fazer. Bom, outra coisa, você pode solicitar uma avaliação, que chama PITAM tal, eu não vou entrar no mérito, depois
Procure o nosso amigo Reinaldo, vou passar o contato dele aí, é um cara especialista, tá? Ele é presidente aí da associação dos avaliadores e tal, né? Eu sou um avaliador, eu sei. Cara, ele ensina muito, tá? Segue ele lá, depois eu vou deixar o link para vocês. Fazer uma avaliação, tá bom? Uma avaliação mercadológica. Ah, mas isso custa muito. Se você quer ter certeza, você tem que investir. Imagina que você vai construir uma casa que, sei lá, custa... Você vai gastar 500 mil. Vale a pena você saber quanto você pode pagar no terreno. E se aquele terreno vai ajudar você a valorizar a casa. Porque isso, se você não fizer, a gente vai fazer por você. E aí pode acabar o seu sonho. Aí você começa... aquele negócio de colocar o cavalo na frente da carroça. Se você não tomou cuidado na escolha do terreno e fez isso e pagou caro, você vai ficar com a diferença sua, tá certo? Eu tenho um bairro aqui na onde eu moro, os terrenos estão, também é uma lei de oferta e procura também, né, que tem influência, que os terrenos eles estão tão caros. São terrenos de 150 metros, 5 por 25, num bairro. Eles estão tão caros que você compra, por uma diferença de 10% a mais, um terreno de 250 metros num condomínio de médio padrão, na mesma cidade, com uma distância em linha reta aí de menos de 2,5 km. E eu sempre aconselho, olha, é o seguinte, reveja um pouco o conceito, porque é só uma questão de lei da oferta e da procura, tá bom? E o último ponto, talvez é a pergunta que eu mais recebo. Pessoal, vocês não imaginam, eu acho que é difícil eu passar um dia sem eu receber essa pergunta. Eu consigo financiar um terreno pela Caixa? Pessoal, é o seguinte, ó, algum tempo atrás era muito mais fácil fazer. Hoje mudaram as regras, faz aí uns 2 anos. A Caixa financia terreno? Sim, ela financia. Só que o terreno tem que ter um valor, isso na regra de hoje, tá? Tá valendo agora, isso aqui muda, então quando você está assistindo esse vídeo, tá valendo isso aqui. Né? Não sei, num outro momento você estiver assistindo, mas é fácil, é só entrar no site da Caixa, lá tem as regras, tá bom? Entra lá no Google, procura o site da Caixa, procura lá financiamento de terreno, você vai saber. Hoje, vale o que é a regra? 200 mil tem que ser a avaliação mínima do terreno, e você tem que dar 100 mil de entrada, ou seja, 50%. Pessoal, eu vou falar uma coisa com vocês. Existem maneiras mais inteligentes que essa que a gente faz e que, olha, centenas de pessoas têm feito com a gente. Consegue comprar o terreno, construir a casa, tá certo? Mesmo com pouco recurso, num tempo muito rápido, num custo onde você tem um ganho muito significativo, você tem uma valorização patrimonial, tá bom? E você precisa. Então isso aqui, né, só lembrando, vale para o momento que a gente está falando aqui, mas tem as regras lá, tá bom? Olha pessoal, eu quero agradecer vocês, tem muita gente comentando, pedindo, eu tô pedindo para minha assistente que está gravando aí, né? Colocar algumas lives, né, que a gente vai fazer semana que vem, dos temas que vocês mesmos estão pedindo, tá certo? E aí fica a escolha, né? Então, no caso dela, por exemplo, ela escolheu morar perto da sogra. Então, eu arrumei um terreno para ela morar perto da sogra. Né? Então, cada um vai ter a sua necessidade, beleza? Então, manda aí os comentários, manda aí as suas dúvidas. E que a gente vai... Eu leio todas, tá? Estou juntando tudo para fazer uma live de perguntas e respostas das principais dúvidas, tá bom? Obrigado, valeu, um abraço, tchau.